Você que trouxe a Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos falar um pouquinho daquilo que está acontecendo do lado de fora. Do versículo 35 ao 41. Você que achou, diga amém. Se você não achou, Seminário Teológico, entra lá no Instagram que você vai achar. Entendeu? E diz assim a palavra do Senhor para nós. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche os seus olhos um momento, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, Pai, pedimos permissão para entrar à sala do trono. Mais uma vez, Santo Deus, nos prostramos, e mais uma vez, Senhor, nós pedimos a Ti, que nesta noite o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua graça sobre as nossas vidas. Pai, que nós possamos entender esta noite que o Senhor está no barco, Pai. Que nós possamos entender, Pai querido, que nós não estamos sozinhos, Senhor. Tu estás conosco. Por isso, Papai, eu te peço agora em nome de Jesus. Trabalha, Senhor. Trabalha no mais íntimo da nossa alma. Pai, tudo aquilo que for contrário a Ti, todo espírito oriundo das trevas, que tenta trazer confusão, que tenta trazer sono, que tenta tapar os ouvidos para que a palavra não entre, nós repreendemos agora e mandamos embora em nome de Jesus. Pai, Tu tem todo o poder, Tu tem toda a autoridade. Espírito Santo, Tu tem toda a liberdade para fazer aquilo que Tu desejas nesse local, nesta noite. Por isso, Espírito Santo de Deus, me usa como Tu desejas, da forma como Tu queres. Quando eu abrir a boca neste altar, não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito. Papai, eu te peço em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, sairmos daqui, cheio da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ler mais uma vez? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podei-vos assentar. Amados, todos nós concordamos que o caminhar da nossa vida, a trajetória da nossa vida, ela é indolor.
sentimos algumas coisas, passamos por algumas tempestades. Todos nós concordamos com isso. Porque nós entendemos que a trajetória, nós entendemos que o caminhar, existe alguns momentos, algumas situações em que vem sobre nós uma determinada situação. E com esses discípulos não era diferente. Com esses homens também acontecia isso. E veja, esses homens, eles tinham uma intimidade muito grande naquele local, o mar. E nós estamos falando ali, o mar da Galileia. Eles tinham uma intimidade, porque todo dia eles estavam naquele local. Todo dia eles saíam para pescar. Eles iam até uma determinada altura. Eles retornavam. Talvez, muitas vezes, eles usavam aquele mar até como dormitório para o seu trabalho, a sua pescaria. Mas a palavra aqui está nos dizendo que, de repente, porque olhava-se para o tempo e não se via sinal de uma tempestade. Quem conhece a geografia daquele local, sabe que o Mar da Galileia, aquele local, ele é rodeado por montanhas. E é tipo um funil. E um topo mais alto. Então, quando o vento batia, quando ele descia, porque aquilo parecia ser um vale, quando ele descia, ele vinha com muita força. E aquele vento, então, levantava ondas enormes. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Às vezes nós estamos passando por uma tempestade. Às vezes nós estamos passando por uma situação, talvez a gente esteja aí passando por uma adversidade, que a gente não consegue olhar o tamanho daquela adversidade, daquela tempestade, e isso nos traz medo. Olha, esses discípulos, naquele momento daquela tempestade, eles sentiram justamente medo, mas eu digo algo para você, não importa qual seja o tamanho da onda, não importa qual seja o tamanho do gigante, do urso ou do leão, a criação não é maior do que o Criador, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus seremos mais do que vencedores. O que é que está passando? O que você está sofrendo? Qual é a tempestade que está abalando a tua vida? De repente, e essa tempestade, ela não avisa. Essa tempestade não fala, olha, eu vou chegar amanhã. Isso também aconteceu com eles. Ela não avisou. Jesus disse para eles assim, olha, vamos lá para o outro lado. Estava tudo bem, é no meio do percurso, foi na caminhada. De repente eles estavam numa zona de conforto. De repente é justamente isso que está acontecendo hoje. De repente você está numa zona de conforto, você está achando que você não vai ser abalado por nada, você está achando que tudo está bem, mas eu quero dizer algo para você, quando a tempestade vem, ela não vem para danificar, ela não vem para trazer prejuízo, ela não vem para trazer desconforto, ela vem para trazer maturidade, e maturidade em Jesus Cristo, o Nazareno. Ela vem para isso, nós não vamos passar. Jesus, ele não quer que sofremos, mas ele quer nos dar maturidade. E esses homens precisavam de maturidade. Como ele é conhecedor daquela área, como eles entendiam daquela área. Talvez você esteja aí na sua casa, e é o melhor local para você ficar, é a sua casa. E você conhece tudo dentro da sua casa, então você acha que você está na zona de conforto. No seu trabalho, você conhece tudo do seu trabalho, você está na zona de conforto. Mas o Senhor está dizendo que tudo está no controle dEle. A tempestade pode vir. O barco pode balançar, o mastro pode quebrar, ele pode ir para um lado para o outro, a água pode entrar, mas não vai afundar, porque Jesus Cristo está no barco. Ele está no barco. É isso que nós precisamos entender. E por conta do medo,
esses homens talvez não conseguiam ver o que estava junto deles. E eu digo para você esta noite algo. Você está conseguindo enxergar o que está à sua volta? O que está trazendo medo para você? De repente chegou uma enfermidade na sua casa, uma tempestade de enfermidade. Isso é problema? Lógico que é problema, a gente não sabe o que fazer. De repente a tempestade está no trabalho. No dia a dia acontece uma tempestade. E como resolver isso? Como solucionar isso? O medo nos cega. O medo tampa a nossa visão e a nossa audição. Não conseguimos ouvir o que Jesus está falando. Não conseguimos ouvir o que Jesus está nos mostrando. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o medo não pode fazer parte da nossa vida. Se sou filho de Deus, se sou filho do Criador, eu sou valente, eu sou vitorioso, eu sou conquistador, porque Jesus Cristo, Ele vai à minha frente, Ele é o meu general. Ele é o meu general. Foi cantado aqui, agora há pouco, aqui, ó. Não há Deus maior. Não há Deus maior. É Ele o maior. É Ele o que opera. Acabei de dizer também, a criatura não é maior do que a criação. O problema que você está enfrentando, a tempestade que você está enfrentando, ela vai se tornar pequena, miúda, minúscula, quando você colocar na presença de Deus, quando você entregar para o Senhor. Ele vai fazer, Ele vai virar para a tempestade que está na sua vida e vai dizer: acalma-te, aquieta-te. Porque o Senhor, Ele é poderoso para isso. E trazendo isso, depois dessa pequena introdução, trazendo para aquilo que nós acabamos de ler nesse texto, Jesus, Ele diz assim para os discípulos: passamos para o outro lado da margem. E por conta do medo, e por conta daquela situação que de repente a tempestade pegou no meio do caminho, eles não conseguiram entender que Jesus Cristo fez para eles uma promessa. A promessa foi passar para o outro lado. Não foi, nós vamos chegar só até aqui. Não. Olha, nós vamos entrar no barco, mas não vamos sair. Não, vamos passar para o outro lado. Foi isso que ele disse, não foi? Salmos 93. Salmo 93, versículo 3 e 4, nos diz assim: os rios se levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Olha, Jesus Cristo disse: vamos passar. Sabe quando ele fala vamos passar? A onda se levantou, mas a onda perto de Jesus ela é minúscula, a onda perto de Jesus ela é pequenininha. Então se a onda está se levantando contra você, se a onda está sendo muito grande, entrega para Jesus, que Ele vai mandar ela parar na hora. Na hora Ele vai fazer. A palavra de Deus nos diz assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. Precisamos crer naquilo que o Senhor quer para nós. O barco está balançando, Jesus está dentro do barco. Jesus está dentro do barco. O mastro quebrou, não tem problema. Jesus está no barco, Ele é o mastro. Ele que coloca o barco no prumo. Pode colocar o barco no prumo? Pode, né? Eu não sei, não entendo de mar. Outra coisa que nós vimos, presença de Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Nos diz: disse, pois,
irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés já tinha passado por tudo ali, ele já tinha quebrado as tábuas, já tinha o problema lá do bezerro de ouro, já tinha resolvido tudo aquilo lá, e Moisés então pede a presença de Deus, e Deus promete, e Deus cumpre, dizendo que a presença dele irá com ele para que ele possa descansar. Olha, Jesus entrou no barco com aqueles discípulos, mas os discípulos não conseguiam ver a presença de Jesus ali, eles se apavoram. Quando nós percebemos, quando nós enxergamos que Jesus Cristo está no controle, que Jesus Cristo está no barco, que está segurando o leme, podemos descansar sem nenhum problema, porque tudo Ele fará por nós. Tudo Ele vai fazer. Descanse no Senhor. O que está te afligindo? O que está trazendo perturbação à sua alma? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Não existe tempestade para Cristo. Não existe. Ele vai parar. Porque a presença dEle resolve. A presença dEle muda. A presença dEle nos traz tranquilidade. Outra coisa, paz. Está todo mundo lá, gritando, pedindo socorro, o barco está balançando, as ondas estão altas, está invadindo, a água está invadindo, mas Jesus está dormindo. Quando você tem a certeza que Jesus está no controle da tua vida, quando você tem a certeza que Jesus está no comando, quando você tem a certeza que Ele está segurando o leme, você sente paz, você sente tranquilidade, você sente conforto. Sabe por quê? Porque Ele é a paz que excede todo o entendimento. Ele é a paz que excede todo o entendimento. Ele veio assim para trazer confusão aos sábios, porque ninguém consegue entender direito como Ele é. Às vezes, nós nos perturbamos com pouca coisa, com coisinhas pequenininhas, coisinhas mínimas, nos traz perturbação. Por quê? Porque nós estamos com medo. Porque o medo fecha o nosso entendimento. O medo fecha a nossa visão, a nossa audição. Não conseguimos pensar direito. Veja que quando nós estamos muito temerosos, a gente quer ficar dentro do quarto, trancafiado. É isso que o medo faz. Nos traz angústia, nos traz ansiedade, depressão. Mas o Senhor, essa noite, Ele está dizendo que Ele veio para curar. O Senhor está dizendo, olha, eu vim, na cruz do Calvário eu já levei toda a tua enfermidade, na cruz do Calvário eu já levei todo o medo, na cruz do Calvário eu já levei a ansiedade, a depressão, a angústia, na cruz do Calvário eu já paguei o preço por você. Por você eu já paguei o preço. Jesus, Ele quer que nós tenhamos paz. É isso que Ele quer para nós. E às vezes nós deixamos que as coisas do mundo entrem em nós. É por isso que a palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus. Porque quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, quando nós estamos com o capacete da salvação, o mundo pode lançar a seta que for, a flecha que for, nós não seremos atingidos. Porque estamos protegidos por Ele. E a quarta coisa, por causa do poder de Jesus. Por causa do poder de Jesus, Ele diz, aquieta-te, cala-te.
Pastor, o senhor não sabe como está a situação na minha casa. Eu não sei mesmo. Quem sabe é você. Pastor, o senhor não sabe como está o trabalho, minha vida conjugal. O senhor não sabe como os meus filhos estão. Mas uma coisa eu sei. O poder de Jesus Cristo, Ele pode transformar, Ele pode mudar tudo. Uma coisa eu sei, o poder de Jesus Cristo, Ele pode acalmar essa tempestade. Uma coisa eu sei, o poder de Jesus Cristo, Ele pode dizer para você, olha, quando você chegar em casa hoje, tudo vai estar mudado. Se creres, verás a glória de Deus. Crê, somente crê. Mas pastor, está difícil, eu não aguento. Como é que eu vou fazer? Essa tempestade não veio para trazer danos, veio para trazer maturidade, crescimento em Cristo Jesus. A briga não é nossa, meu amado. A briga não é minha, a briga não é tua. A palavra de Deus nos diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as potestades e principados das trevas. Sabe por quê? Ele quer destruir a família, Ele quer destruir você, Ele quer destruir nós, Ele quer destruir a igreja. Mas se nós colocarmos Jesus Cristo nesse barco, se nós entendermos que Jesus Cristo está nesse barco, pode ter certeza. A água pode até entrar, mas o barco não vai naufragar. Ele não vai naufragar, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. No verso, vamos voltar lá em Marcos. No verso 38 diz assim: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? Como? Como eles conseguem fazer esta pergunta? Porque aqui é uma pergunta, não te importa? Quando Jesus ele diz passemos, ele está se colocando junto deles. Quando você pergunta para Jesus, Ele está se colocando junto de você. Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com todos nós. E nós não vamos perecer, porque Ele entrou no barco conosco, Ele não nos mandou sozinho. E enquanto Ele estiver conosco, nós seremos vitoriosos. E a palavra dele nos diz: estarei contigo todos os dias, todos os séculos, amém? Ele vai estar, Ele vai estar. Quando você levantar de manhã, Ele vai estar junto com você. Quando você for para o trabalho, Ele vai estar junto com você. Se você está na sua casa, Ele está junto com você. Quando chegar a noite, na hora de você deitar, Ele vai estar junto de você, porque é promessa dEle. Ele não vai nos abandonar. Mas nós precisamos afastar algo do nosso caminho. O medo. O medo não deixa ver que Jesus está conosco. O medo não nos deixa sentir a presença de Jesus. O medo não deixa nós sentirmos a paz de Jesus. O medo impede que sentimos o poder de Jesus. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como você tem passado todos esses dias, mas uma coisa eu sei: Jesus, Ele quer te curar desse medo. Jesus, Ele quer te libertar deste medo. Basta você crer. E se você crer, coloque-se em pé, por favor. Essa tempestade, ela chegou de surpresa.
E além dela chegar de surpresa, ela era uma tempestade já que não tinha mais condições de ser administrada pelos homens. Do jeito que aquele barco balançava para lá, balançava para cá. Do jeito que as ondas subiam e enchiam o barco de água. Talvez você esteja justamente desta forma. Talvez a tempestade que está sobre a sua vida você já não tem mais como administrar. Talvez a tempestade que está aí, as ondas estão muito altas, está enchendo demais o barco de água, você não está conseguindo escoar esta água, você está pensando que o barco está afundando, naufragando. Eu quero dizer algo para você nesta noite: o Senhor vai tirar toda essa água e vai parar essa tempestade em nome de Jesus. Eu digo para você que Jesus, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Jesus é bom. Mas eu vou dar um testemunho rapidinho aqui. Hoje, durante o dia, estava eu, minha esposa e minha filha em casa. E minha filha, ela veio conversar conosco porque algumas coisas precisam ser decididas. E ela dizia para nós assim: até quando? Até quando? Eu tenho buscado em Deus, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso. Até quando? Isso foi no horário do almoço. 1 hora depois. 1 hora depois, exatamente, depois que nós começamos a conversar. Deus segura no leme do barco. E Deus começa a dar as respostas para ela. E Deus começa a agir. E as coisas começam a acontecer. E no final do dia, agora ela começa a dar glória a Deus pelo que Deus fez no decorrer da tarde. Sabe por quê? Porque Deus está no barco. Deus está no barco. Se você colocar Deus no barco, se você colocar Deus no barco e permitir que Ele conduza. Qual é o nome que se dá por... Não é motorista, não é piloto. Eu sei que é comandante, é almirante, mas então o camarada que dirige barco, Ralph, uma camarada que dirige o barco. Sabe não? Então, eu também não sei. Mas eu sei que ele vai segurar no leme e vai conduzir em linha reta. Ele vai conduzir em linha reta. Sabe por quê? Porque para Jesus não tem atalhos. Para Jesus não tem atalhos. Por gentileza, a equipe de louvor aqui. Timoneiro. Aí, viu? Timoneiro. Tem aqui. Está pensando o quê? Podemos dizer isso, que Jesus é o timoneiro do nosso barco. Ele é o timoneiro, é Ele que conduz, é Ele que faz. Enquanto Ele estiver fazendo, nós vamos ter paz. Vocês conseguem entender isso? Às vezes a gente fala para algumas pessoas: descansa em Jesus. Pastor, como que eu vou descansar em Jesus? Dá uma olhada na minha situação, dá uma olhada na minha vida, dá uma olhada como está a minha casa. Descansa. Ele vai fazer. Descansar em Jesus é você colocar tudo o que você precisa nas mãos dele. E não dá ajudinha nenhuma para ele, não precisa se preocupar não. Se você falou, ele vai fazer. Ele vai abrir uma porta. Ele vai trazer uma pessoa. Ele vai fazer com que alguma coisa aconteça. Você não precisa se preocupar não. Ele faz. Olha, nós mudamos para Minas, fomos morar numa cidadezinha chamada Espírito Santo do Dourado. De Espírito Santo do Dourado até Pouso Alegre, que era Pouso Alegre, a cidade grande, né, próximo da onde nós estávamos, era mais ou menos 40 minutos. 40 minutos de carro. Meu genro, minha filha, meus netinhos saíram da minha casa em Espírito Santo Dourado para ir em Pouso Alegre.
Isso era mais ou menos 11 horas, 11h30, 23h30. No meio do caminho eles pegaram uma tempestade. Logo que eles saem de casa, eles pegam uma tempestade. A estrada da minha casa para Pouso Alegre, da onde eu morava para Pouso Alegre, era uma estradinha estreita, que era um carro para ir e outro para voltar. Mato do lado direito, mato do lado esquerdo. Iluminação nenhuma. Nenhuma. No meio dessa estrada, o carro acaba o combustível. E uma chuva que Deus mandava. Meu genro, minha filha e 2 crianças. Meu genro desce do carro e fala para elas: ó, ficam aí que eu vou até um posto. O posto mais próximo, olha, se de carro dava 40 minutos até Pouso Alegre, imagine a pé o tanto que ele ia andar para chegar no posto mais próximo. Ele ia andar mais ou menos esses 40 minutos para ir, mais 40 para voltar. Mas eu digo algo para você. Eles telefonaram lá para casa. Telefonaram? Não lembro também. Mas uma coisa eu sei. Deus estava no controle. Porque na hora que meu genro saiu, aparece um carro. Leva ele no posto e traz ele de volta. Deus opera. Você não precisa se preocupar. Basta descansar. Pastor, mas não bateu medo? Bateu. É escuro, mato dos 2 lados. Pastor, não bateu preocupação? Bateu. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o teu coração. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele entra com a provisão. O grande Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele não nos desampara. Vocês conseguem entender? Por isso que toda tempestade, ela vem para trazer maturidade. Ela não vai te trazer danos, não. O início, você pode até molhar. No início, você pode até encharcar os pés. Ou talvez o joelho, a água bater no joelho. Mas é só até aí que ela vai. Porque o Senhor está no controle da tua vida. O Senhor está no controle de tudo. E quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, Ele opera.